Trabalha conosco e com tantas casas em Franca e fora também. E quando a gente fez o convite, que o tema que ela traz é família acolhedora, ela não titubeou, foi na hora, ela, claro! Então, uma querida, está sempre aqui conosco e o tema é muito especial e a gente aprende muito também. Então, eu vou, antes de chamá-la, eu vou convidar a Gi para fazer a nossa prece inicial e, em seguida, Mima Vilas Boas conosco hoje. Gi, você faz a prece? Faço. Microfone desligado. Bom dia, pessoal. É um prazer, né, estar aqui com vocês novamente. Eu vou fazer a prece, depois eu vou colocar a nossa música, né, que é a música que acompanha o nosso encontro, e aí depois, então, a gente já tem a Mima para falar conosco. Então, vou pedir para vocês fechar os olhos, vamos entrar em conexão com Jesus, sabendo que Ele já está com todas as bênçãos prontas para mandar para esse nosso momento, e recebendo de forma muito calorosa e estando muito conectados para receber essas vibrações que foram preparadas para nós pela espiritualidade para esse momento. Então, vamos elevar mesmo o nosso pensamento, vamos pedir esse caminho que Jesus está preparando para nós, que a gente possa conseguir persistência, paciência, amor, e que esse caminho que nós estamos trilhando juntos possa servir para consolar e para encorajar todos que estão aqui presentes e aqueles que também estão envolvidos nesse processo. Com essas vibrações de amor vindas diretamente do alto, nós iniciamos, então, esse nosso encontro da manhã de hoje. Que assim seja. Que assim seja. Mima, bom dia, a palavra é com você. Bom dia a todos. Parece-me que a Gi vai colocar a música, não é, Gi? Isso, vou colocar então, a música. Então vamos aguardar um pouquinho e depois falo eu. É assim, não é? Na sequência? Isso. Então tá bom. Então, até já. A música que a gente apresentou para vocês na semana passada, que a Claudinha falou, é uma música que foi composta pelo César especialmente para esse encontro, e que ela vai estar conosco todos os domingos, em todas as nossas reuniões. Vou colocar para a gente ouvir. Sim.
meu bem-querer. Quando eu olhei nos olhos teus, o coração me disse assim: eis aí teu filho, meu bem-querer. Eu não consigo explicar, um sentimento explodiu. Eis aqui meu filho, meu bem-querer. Um reencontro aconteceu, você me escolheu e eu escolhi você, meu bem-querer. Foi o amor que nos uniu, foi o amor que decidiu, você e eu e você, meu filho. Você e eu e você, meu filho. Você e eu e você, meu filho. É tão interessante que eu coloco a música. Ontem eu estava ouvindo para fazer os testes para ver se ia dar certo o vídeo. Aí as meninas vêm lá do fundo e falam: ah, mamãe, é a minha música, minha música. Elas já sabem que é a música que está relacionada com a história delas. Mas eu vou passar a palavra para a Mima, né, Mima? Porque, como vocês viram semana passada, eu falo muito e hoje eu não vou falar, que hoje é Mima quem fala, tá? Nossa, de todos, falando dessa música, acho que a gente ficar só na música e conversar um pouquinho sobre ela já dá tudo, né? Que alegria. Nossa, uma música emocionante. Como você falou, das minhas filhas, né? Elas falam, as minha música. É isso. Bom, amores, hoje nosso bate-papo vai falar um pouquinho sobre os bastidores, pegando uma palavra que a Marleninha falou agora há pouco, do trabalho, que a gente vê muitas coisas dos bastidores, e falar sobre a adoção à luz do amor, e vamos falar de família acolhedora, que é uma prévia, né, um pouquinho antes de ser a família adotiva, no caso. Eu ouvi falar sobre esse tema, família acolhedora, já tem mais ou menos uns 30 anos. E eu falei, mas o que é família acolhedora? Como que funciona isso? Família acolhedora é um serviço organizado e de acolhimento de crianças e adolescentes afastadas da família por medida de proteção, em residência de famílias acolhedoras cadastradas, né? E é previsto que seja possível o retorno à família de origem ou, na sua impossibilidade, ser encaminhada para adoção. Então, é quando a criança está em situação de risco. E aí surge o trabalho de família acolhedora. Não são todas as cidades, né, do Brasil que tem, isso vai de município para município. E aqui em Franca, na nossa região, que é a sede desse centro, né, Luz e Amor, que coordena, lindo, né, falando sobre adoção à luz do Espiritismo, tem. E é um modelo que não foi criado aqui em Franca, eles trouxeram de outras cidades, então, quantas já tem? Eu não tenho esse número, mas eu fiquei assim, encantada com esse trabalho. Falei, puxa, eu já era mãe biológica, eu tinha a minha primeira filha, que não tinha nem 2 anos de idade, e eu queria mais, eu queria estar mais perto de criança, e como que poderia ser isso? E aí, naquela época, eu fui no fórum e procurei a parte do departamento ali de crianças e adolescentes e me inscrevi ali. Mas tem secretarias de ação social hoje em dia que cuida disso, né? Mas na época foi assim, eu fui direto no fórum e me cadastrei lá. E na semana passada, a Gi comentou assim que quando ela foi fazer, né, o cadastro dela, né, do marido, da família, para a adoção,
que nesse momento, a partir daí, ela começou a se sentir muito sozinha, quando está esperando, né, esse processo acontecer. A gente conversou um pouquinho antes de entrar aqui ao vivo aí com vocês todos. Ela recebeu várias mensagens, muitas pessoas acabam, às vezes, sentindo dificuldade em manter-se no programa, sozinhas, demorando muito. Mas, assim, para dizer para vocês todas que contem sempre conosco, né? Vocês não estão sozinhas, né? Aqui no processo desse grupo, que a gente pode, né, trocar mensagens direto, e toda vez que vocês pensarem assim, está demorando, leva esse pensamento assim, não é em vão, está sendo preparado alguma coisa para mim, porque pode estar uma mãe biológica ainda gestando, como pode estar uma mãe de uma família acolhedora preparando, enquanto o processo no fórum vai acontecendo. Então, as crianças vão chegando em casa, que é essa prévia, né? Porque muitas, a maioria das vezes, existe essa ponte. Não sai exatamente de um hospital para a casa da adoção, né? Então, muitas vezes, é a família acolhedora ou uma instituição que estão com as crianças. E assim, para falar isso para vocês, eu comecei esse processo dessa ajuda, de trabalhar por amor às crianças. Eu falei, eu queria ajudar a fazer um pouco mais. Não era o meu objetivo adotar. Meu objetivo era fazer essa ponte, esse elo de ligação. Como as crianças chegam, né, e entregar para a família, né, que vai recebê-las, como está bem falado aqui no começo, que pode ser que volta para a família de origem, dependendo de cada caso, ou vai para a adoção. De todos, 100% que eu acolhi, que foram um pouquinho mais de 20, foram para a adoção. Então, na totalidade, eu tive uns 20 e pouquinhos filhos vindos aí pelo coração dessa maneira. Bom, e aí, como é que chegam essas crianças, o que elas necessitam, né? Porque para uma criança, ela ser afastada da família por uma ordem judicial, da família de origem, é porque ela chegou a um extremo de preocupação pela integridade dela. Isso não é uma brincadeira, né? Alguém ouviu dizer e vai lá, o fórum, né? As técnicas vão e pegam a criança. Não é assim. Existe todo um preparo, as técnicas vão na família, vão ver o que está acontecendo, se há realmente urgência, emergência de tirar rápido da família, ou vai dando tempo para ver se a família se reestrutura. Mas é isso. Aí tirou da família, vai analisar para onde vai essa criança ou vão essas crianças, né? E aí volto repetitivo, né? Eu falar isso, mas vem ou para a família de origem ou para uma instituição. E aí essas crianças necessitam de muito cuidado, né? É o acolhimento no coração, é o acolhimento de um calor humano, é o acolhimento nas palavras amorosas, nos gestos de amor com elas, muita paciência, ternura, calma. Volta de novo falando, né? Calor humano. São crianças que identificam com vocês, né? No caso com a gente, família acolhedora, como se fosse a família que seria a adotiva delas, que às vezes, pela idade, elas não entendem que seria só uma passagem, né, que ficariam conosco por um período. E aí a gente vai fazendo esse trabalho de acolher, porque como é que essas crianças chegam? Que estado físico e emocional ou idade? Para falar de família acolhedora, a família, no caso, vou falar no singular, né? Eu
quando me cadastrei no fórum, é semelhante no cadastro de vocês para adoção. Você fala que idade você quer ou que você pode, né, que você deseja desenvolver o trabalho. No meu caso, eu falei de recém-nascido até 5 anos de idade, que é a fase que, pelo meu trabalho, eu poderia, meio que igual mãe canguru, levar junto. Porque eu trabalhava como escola de educação infantil, que é de 0 a 5 anos. Então, algumas vezes chegaram crianças recém-nascidas, de eu buscar na maternidade, ou a técnica buscar e levar em casa, de ter um umbigo ali ainda para ser curado e tudo. Porque precisava de ver o processo, se vai realmente para adoção. Porque às vezes é um desespero ali da mãe biológica na hora, falar que vai doar e depois ela quer voltar atrás. Então, precisa-se de investigar isso, qual é a dificuldade dessa pessoa, dessa mãe, dessa família, e ver se realmente é para encaminhar para adoção ou não. E então, chegam, né, de recém-nascidas, 2 aninhos, 3, 4, e assim por diante. Já chegou uma de cada vez, já chegaram irmãos, né? Já chegou numa situação assim que era uma mãe adolescente, já envolvida com drogas, 15, 16 aninhos, e já gerou um parto prematuro. Então, o bebezinho nasceu com 7 meses, com baixo peso, né, menos de 1 quilo, e essa criança ficou 2 meses hospitalizada, até adquirir, né, um peso, uma condição melhor. E aí veio, né, me solicitaram se eu podia acolher, que no caso tinha 2 meses, mas era compatível a 9 meses de gestação, muito pequenininha ainda, não tinha nem 2 quilos quando veio aqui para casa. E para falar assim para vocês, como é que funciona isso dentro da nossa casa? É uma correria meio que você entrou em trabalho de parto. Então, se você não tem o berço montado, você vai montar a roupinha, porque você não sabe se vai chegar recém-nascido, de 2 anos ou 5 anos, aí é preparar a roupa, lavar, organizar. Então, sempre tem aquele enxoval, né, pequeno para cada idade, para a gente poder acolher de uma maneira mais rápida. E nesse caso que eu falei para vocês, quando a bebezinha estava já comigo desde os 2 meses de vida dela, quando ela adquiriu 8 meses de vida dela, a irmã já estava nascendo de novo, outro parto prematuro, aquela adolescente teve. Ela já engravidou no resguardo e estava de novo na Santa Casa, outro bebezinho lá. E aí vieram 2 irmãs, né, biológicas, mas com 8 meses de diferença de vida entre uma e outra. E aí, ou seja, 2 nenezinhas em casa, então, maiores, né, com 10 meses e 5 anos, 8 meses e recém-nascido, diferentes idades, assim. E a gente vai, porque, como eu disse, não era a minha intenção adotar, mas dar o recurso aí para elas. E essas crianças chegam para nós de uma maneira assim, seu filho, você tem a ação, né, a ordem judicial, é tudo ainda, como fala, provisório, né, porque não é meu filho, mas a gente tem autonomia 100%, ficou doente, é com você, precisar de ficar internada, é com você. Quanto tempo essa criança fica com a família acolhedora? É tempo indeterminado, até a resolução ali do processo. Hoje a gente tem uma colega de trabalho dos bastidores, a Alessandra, ela não pôde estar conosco, e ela também está com um casalzinho aí de irmãos. Chegou primeiro a menina e depois chegou, né, o segundo filho, o irmão dessa menininha. Então a gente fica responsável por tudo, fase escolar, médico, dentista,
100%. E aí chega também a técnica, né? Cada caso é um caso, mas algumas crianças passam por terapia. As técnicas, né, orientam, levam. E enquanto isso tudo está acontecendo, desde que a criança chega para ficar conosco até ela sair, existe uma rede de apoio. Então, da psicóloga, às vezes assistência social, já começa, às vezes, visita da família que, às vezes, está no processo de adoção, para poder conhecer. Enquanto isso está acontecendo na vidinha da criança, nós, as famílias de apoio, a gente vai preparando um histórico delas, né? Como que chegaram, como que foi o momento, né, dos primeiros dias, primeiras semanas, primeiro mês. Se possível, a gente vai registrando isso em fotografia. E num caderno, a gente vai registrando como um diário e associado também como se fosse o álbum do bebê, que às vezes nem é tão bebê, né, como o bebezinho clássico que a gente pensa no recém-nascido. Às vezes é um pouquinho mais velho, com 2 aninhos, 3, 4, e a gente vai compondo, né, como que a rotina da criança, lazer, saúde e assistência médica de maneira geral, psicólogo, temperamentos, a gente vai montando isso. Então, falas e fotos, porque acaba sendo um arquivo pessoal e confidencial dessa criança. E que ela voltando para a família de origem leva, o período que ela ficou fora, aconteceu isso. Ela indo para a adoção, também se leva esse caderno, né? Essas anotações, esse livro, para ela poder também contar a história de vida que ela vivenciou na família de apoio. E isso tem histórias diferentes, inúmeras, né? Falo assim, Deus não erra, nunca, Deus não erra. E um dos casos, né, que chegou até a mim, era uma criança de 2 aninhos, e ele chegou assim, bem machucadinho, a parte espiritual, também a parte física, então ele não tinha muito afetividade com a família, né, conosco aqui. Mas vai passando os dias, as semanas, e chegando a ser meses, ele carinhosamente me chamava de mãe, mesmo a gente explicando, né, sou sua titia mamãe. Mãe, ele chamava, e a minha filha mais velha, a Vitória, ele também chamava de mãe, então tinha 2 mães. Ele falava assim, né, eu gosto de você, o jeitinho dele falar meio caipirinha assim, gosto, minha mãe, mãe. E tinha 2 mães na vida dele. E o processo dele de adoção, eu sabia que já estava sendo caminhado pelas falas com a psicóloga, tudo. E um dia eu vinha saber, já bem na reta final, que ele já iria ser encaminhado numa segunda-feira para adoção. E me avisaram na quinta, porque sexta era feriado e as técnicas não iriam trabalhar. E na quinta-feira me avisaram 4h30, 5 horas da tarde, elas paravam de trabalhar às 5. Falou, Mima, não vai dar tempo da gente conversar com a criança e avisar, na época ele já perto de 3 aninhos, e precisava de passar para ele algumas informações, né? Você pode passar? Eu falei, posso, né? E aí elas compartilharam comigo. E volta a falar, né? Como Deus não erra. Ele aqui em casa tinha 2 mães, na concepção dele, ele já se deu assim, e quem iria adotá-lo era um casal homoafetivo, 2 homens. E aí eu falei, gente, olha que maravilha, né? Deus não erra. Para ele era tão simples ter 2 mães, agora mais simples ele ia ter 2 pais. Né? E aí, quando eu fui falar para ele, porque eu não contei na quinta, não contei na sexta, para esperar o momento certo pela ansiedade, e aí na segunda, eu falei assim, olha, hoje a gente vai arrumar todas as suas roupinhas, porque a gente falava muito dele ter um quarto dele, porque ele dormia no meu quarto, né, a caminha
era um berço que tirava a grade e virava a caminha, ficava comigo, e agora você vai ter um quarto seu, na sua casinha, e aqui você tem 2 mamães, você está indo para uma casinha com 2 papais. E na hora a emoção, a alegria dele foi tão grande, ele já olhou para trás e falou assim, cadê? Onde está meu papai, meus papais? Falei, calma, a gente vai, eles vão vir te buscar, né? Você vai para eles, né? Você já está indo encaminhar ali. Então, Deus não erra, é preparado de uma forma para poder chegar, né, efetivamente para o lar de vocês, assim, nesse formato. E no formato, né, vou contar outra história aqui para vocês, ainda tem uns minutinhos, né, Elgi e Sandra. Então, teve também outro caso que chegou assim, era uma criança muito doce, era o oposto dessa que chegou muito arredia. Esse era um poço de mel. Ele era amoroso, carinhoso, beijoqueiro, queria ficar todo o tempo grudadinho com a gente. A gente fazia uma leitura de uma certa carência, sim, mas um poço de mel, de carinho. E toda vez que a gente ia passear, sair de casa por um evento, um aniversário, alguma coisa, gerava uma tensão muito grande, porque ele achava que a gente ia devolver ele de alguma forma, né? Ele não veio diretamente da família, ele passou primeiro por um recanto, que na época era administrado por uma escola chamada Samaritano, ele passou por lá, e às vezes faziam pessoas visitas, né? E ele gerava sempre uma expectativa, mesmo por baixa idade, pouca idade, 3 aninhos. E então, quando veio aqui para casa, como eu disse, foi esse mel, esse grude, esse amor, esse tudo. E aí, para entregar, né, para um passeio assim, ele achava que ia devolver. Ele, não, calma, vem aqui, é só um passeio. Então, fazer essa ida e vinda até ele entender como seria, com quem seria, né, quando seria isso tudo. E para minha alegria, para o meu amor, do meu coração, estou falando com vocês assim, emocionada, me segurando para não ir às lágrimas. Ele está aqui nos assistindo hoje. É muita emoção. Passou a câmera ali muito rápido, eu vi que ele está aí. Né? Então, a mamãe dele, que adotou, um dia me fez uma surpresa. Eu vou falar o nome dele aqui, é o João Gabriel, que está aqui conosco. Azul. Eu acho que ele saiu, Mima, ele ficou um tempinho. Ele passou e eu não estou vendo agora a câmera onde ele está. Mas ele pôs assim, emoção. Fala sério, João. É esse mesmo que está aí. Ai, que emoção de vê-lo. E teve um ano, uns 3, não, pela pandemia, acho que uns 4, 5 anos atrás, olha eu emocionada. O telefone tocou no meu trabalho, na escola, e era uma mãe querendo falar comigo, e lá pelo processo da escola, um monte de mãe, né? Eu falei, pois não, né? Ela falou assim, é a Zuleika, eu queria falar com você, tia Mima, né? Mãe de quem? Eu falei, olha, é o Gabriel. Eu falei, tá, que Gabriel? Eu falei, olha, a gente queria te ver, nós estamos na rua, podemos ir ver? Eu falei, tá, mas muitos anos de escola, eu não estou pensando que é uma criança que veio a ser, né, minha filha pelo processo aqui da família acolhedora. E achei que era uma criança que já tivesse passado pela escola, porque 20 e tantos anos de escola, né, na época, talvez uns 23, 24 anos. E aí eu falei, vem, né, vou estar esperando vocês. E na hora que vejo, era o João, que tinha saído de casa com quase 4 aninhos, agora com 10, 11 anos. Que menino lindo, a mãe, né, com eles. E para grata surpresa, mais outra situação que vou deixar ela contar aí depois. Então, revê-los, né, depois de um bom tempo, com esse carinho, porque quando a gente tem essas crianças, né, na nossa casa, no nosso lar, como família acolhedora,
é maravilhoso recebê-los. A gente fala assim, qual é a minha contribuição para a vida dessa criança? É permeado com muito amor, com muito carinho. E aí algumas pessoas falam assim, mas como é que é assim devolver? Você não pega amor? Fala, muito amor envolvido. Mas é uma maravilha. Se é muito gostoso receber, é maior ainda entregar. Saber que cada coração aí de vocês, cada um, está esperando para acolhê-los, né? Fazer essa ponte, entregar para adoção, né? Como a Gi falou da semana passada para vocês e outras aqui que estão conosco, a Flávia, né? Que já também recebeu isso. É uma maravilha. Porém, pelo programa Família Acolhedora, a gente não sabe quem é. Então, a gente entrega a criança, entrega as roupinhas, o que for, o caderno, né, o álbum ali do bebê, e segue, né? Deixa o meu nome, deixa o meu telefone, mas eu só vou ter notícia, só vou ter contato se a família que adotou quiser entrar em contato. É um sigilo. Eu me identifico, mas eu não sei para quem foi, quem adotou. A gente só cuida e passa, né? E aí, essa grata surpresa, essa grata alegria presente que a Zuleika fez de voltar depois de mais de 5, 6, 7 anos, né? Ela buscar o contato e vir falar um oi e apresentar agora, né, o João, né, mocinho, grande. Ô, Mi, uma Prazer. curiosidade, ele lembrava de você? Ai, lembrava, eu vou deixar, tomara que ele esteja por aí, vou deixar ele falar, porque nesse caderno, né, de vivências e recordações, né, dele aqui na nossa família, tem fotos nossa. Então, tem uniforme, fotos dele com uniforme, então ela me localizou pela escola, né, porque ela ligou no telefone, foi da escola, e ele traz uma vivência que eu vou deixar ela falar, se ela esquecer, eu vou lembrando algumas coisas, né? Ele lembrava, assim, de mim, das meninas, e foi muito, muito lindo, né? Ter esse contato outra vez. Então, amores, o bastidores é isso. Deus não erra, às vezes está demorando um pouquinho para chegar a criança até vocês. Aguardem, porque aquela alma que está ligada à sua alma, por qualquer motivo que seja, ela está chegando. Tenha um pouquinho de paciência, converse aqui no nosso grupo, converse conosco, faça essa ponte, né? Não se sintam sozinhas. Busque sempre esse exemplo, né? Como está falando na letra da música, que o César e a Cacá nos brindaram tanto, né? Quando Jesus ali no madeiro, Maria aos pés da cruz, naquele momento de dor, de dificuldade, passando um filme na cabeça dela, da vivência dela, de Jesus como aquele menino, lembrando desde a manjedoura, né, um nascimento simples, mas com muito amor, muito carinho, a infância, e chegar no ponto que chegou, ela sente tocar no ombro dela alguém, e de leve, né? E ela olha, vê esse alguém é João, que veio a ser evangelista aí. E Jesus, no alto ali do madeiro, sente vibrar esses corações. Então, os nossos corações vibram na presença, né, dessas almas afins. E Jesus inclina o olhar para Maria e fala, né, mãe, eis aí teu filho. E também vira para João e fala, filho, eis aí tua mãe. E a partir desse momento, Maria oficialmente se torna ali a mãe adotiva, né, de João, e expande cada vez mais o coração dela para adotar. Ela vai viver, depois de um certo tempo, com João, né, em Éfeso, e a história é linda e continua. Mas Deus não erra, Jesus não erra, está na nossa vida, Maria não erra. Calma, paciência, que a alma ligada à sua alma, por qualquer motivo que seja, está chegando. Está chegando.
porque corpos produz corpos, mas alma é com Jesus, é com Deus, e Ele coloca certinho. E se a Zuleika tiver aí, Gi, Sandra, passa para ela, porque é uma história linda, e tomara que o João possa estar aí pertinho também. Mima, o João entrou. Ai, que Ele delícia. entrou com o nome Fala Sério, João, mas aí ele saiu. Então, acho que a Zuleika, eu não estou com nem João fala sério, ela não tá aí. Não, Deixa eu ver se eu nem a chamo ela. Zuleika. Não tá, deixa eu ver se eu consigo aqui pelo Zap, se aconteceu alguma coisa, se Às ela vezes mandou, teve algum problema. caiu a Exato, internet, né? alguma coisa do tipo, né? Deixa eu falar uma coisinha. Pode Sim, falar. pode falar. Deixa eu falar uma coisinha assim, que eu vou aqui, né, refletindo, enquanto a minha irmã vai falando, vai passando um filme na minha cabeça. Sim. E assim, eu vejo que o amor da família acolhedora é um amor muito maior do que o meu. Porque o meu ainda tinha um traço egoísta, né? Eu quero um filho para mim, eu quero um filho que eu vou buscar e não vou devolver. Né? E esse amor da família acolhedora é um amor totalmente desprendido. Talvez o amor que a gente ainda tenha que aprender, que é você acolher uma criança, dedicar todo o seu amor e depois conseguir ter o desprendimento, né? De entregar para uma família, para a família que vai adotar, ou mesmo devolver para a família biológica de origem. Então, é um amor totalmente desprendido. É uma coisa que eu sempre fico pensando sobre ele, né? E como foi falado também, a Alessandra, que faz parte do nosso grupo, está vivenciando esse amor e esse sentimento dela, essa vontade, surgiu aqui em um dos nossos encontros anteriores, depois de toda essa reflexão com a Mima e tudo mais. E eu vejo, né, esse amor nela, até assim, a luz dela mudou, né? Gente, é incrível. A vibração É incrível. dela mudou. É uma coisa assim muito de Deus mesmo. É esse amor que a gente precisa aprender, que a gente ainda está caminhando. Como eu disse, o meu é egoísta, né? As minhas são minhas e eu não vou devolver, não. E aí elas têm todo esse desprendimento. Parece que a carta leva. Né? Gi, como eu te falei, né? Deus não erra. É muito interessante. Eu era adolescente, perto dos meus 20 anos, 19, 20 anos, eu fui numa reunião espírita, lá no José Marques Garcia, e de final de ano ali. E aí, o palestrante, na época, eu nem me lembro quem era, mas né, ficou a mensagem assim, do que a gente está fazendo da nossa vida, que a gente está fazendo de bem para você, ou de bem para o outro. E aí me veio assim uma resposta nada, um vazio. É muito interessante isso. Aí a gente começa a buscar alguma forma de como poder ajudar. E paralelo a isso, então ficou essa questão martelando na minha cabeça. Pouco tempo depois, numa outra palestra, o orador contou uma história que deve ser até de conhecimento de muitos aí, né, de vocês, nosso, falando que na época do cristianismo primitivo, tinha um senhor que ele saiu para pregar o evangelho e, como vocês sabem, né, tudo muito longe, ia a pé, ia, às vezes usava de algum animal, né, um burrinho, um camelo, cavalo, mas geralmente a maioria era a pé. E ele saiu e deixou na casa dele a mulher e 2 filhos, maiorzinhos, já perto de 7, 10 anos de idade. E essas caminhadas eram longas e demoradas, 2, 3 meses para retornar do lar. E nesse lugar onde essa família morava, tinha um pequeno lago. E as crianças, de costume, sempre iam nadar, brincar, e houve um acidente. Uma criança, né? Uma criança ele afogou nesse lago, e o irmão foi tentar ajudar, socorrer, e afogou também. As 2 crianças vieram a óbito nesse episódio narrado aí por
pela doutrina aí. E essa mãe, nessa dor, nessa dificuldade, não tinha nem como avisar para o marido, e ela foi, né, digerindo isso tudo, e como contar para ele no regresso dele, né, da peregrinação, que os filhos já não estavam mais ali. E chegou até, passa os dias, passa a semana, e chega o tempo que o pai retorna ao lar. E aí cumprimenta, né, a esposa, a mulher, e depois dessa saudação primeira, ele pergunta, né, cadê as crianças, cadê os meninos ali? E ela fala assim para ele, fala, marido, se uma pessoa, um senhor viesse aqui na nossa casa e pedisse para você tomar conta de algumas joias preciosas dele, o que você faria? Ele falou, eu tomaria conta. Mas se passasse um tempo, esse mesmo senhor viesse e pedisse essas joias de volta, o que você faria? Eu falei, eu entregaria as joias, elas não me pertencem. Ou assim aconteceu com os nossos filhos. O Senhor nos entregou 2 joias, e o Senhor veio buscar as nossas joias, né? Que estavam sobre a nossa guarda, a nossa confiança. E me emociono em contar essa história, mas já me emocionei, mas muito, muito mesmo. Então, mesmo antes de eu ser mãe biológica, já trazia isso dentro de mim, que os nossos filhos não são nossos. Eles estão por passo, né? O que Mima, tá posso eu, travando. Mima, uma que travou um pouquinho a tua imagem. Aí a fala tá. também. Agora, finalzinho. É isso. Não, eu já acho que concluiu, deu para concluir a história, né? É amar, é servir, e é um grande exercício, né? E é maravilhoso. A gente pensa, fala, vai ser difícil. Não é. Não é. A gente coloca na cabeça, coloca no coração e começa esse exercício. Amores, a Zuleika entrou? Se não entrou, eu sigo na história dela. Ela está aqui Não, a conosco? Zuleika não é. Não, ela Será não. que a Carta levantou a mão? Será que ela quer fazer uma pergunta, ô Sandra? Ela deve. Não, eu iria só dizer que acho assim, do mesmo jeito que a família que vai adotar tem que ser uma decisão da família, eu acredito que para a família acolhedora também tem que ser uma decisão da família, né? Porque vocês mudam a rotina de vocês de repente já têm outra rotina e chega um bebê que de repente não foi, né? Você não saberia que viria bebê, muda a rotina, tem que se adequar a tudo. Então, assim, eu acho que é um ato de amor muito grande mesmo, né? De desprendimento, de renúncia. E de repente você fala assim, meus filhos já são todos moços, né? Tudo moço, não depende, tem autonomia. E chega um bebezinho, né? Que muda a rotina, que muda a casa. E, assim, do mesmo jeito que a família adotiva tem que ter esse desprendimento, esse amor, a família acolhedora também, né? Eu tenho um priminho que foi adotivo, ele veio de uma família acolhedora, e nós conhecemos a família, a minha prima teve contato com a família, então todos os aniversários da criança, a família acolhedora está lá, né? E a gente acha bonito esse vínculo que eles criaram, porque ele veio muito sofrido, né? E quem teve esses primeiros cuidados com a criança foi a família acolhedora. Então, assim, eu tiro o chapéu, eu acho que é um ato de amor gigantesco e de desprendimento também, né? E parabéns! Conheço a Mima, porque eu tive escola, então conheço a Mima de muitos, muitos anos e não sabia que ela fazia esse trabalho de amor. E fiquei muito feliz na hora que eu vi o nome. Eu falei, gente, será que é ela? Será que não é ela? Aí ela começou a falar que tinha escola, foi ela. Né? Então, assim, eu conheço a história dela por dona de escola, que eu também fui, mas eu não conhecia esse trabalho de amor, né? Que é um trabalho de amor. Parabéns para você e para a sua família também, que realiza esse trabalho juntamente com você.
Mima está sem. Foi fechado o seu áudio, Mima. É amor no ar, né? Como diz um programa já da Idefran, Evangelho no ar, o amor no ar, é isso. Né? E não se torna pesado, é leve, muito gostoso. Meninas, com vocês, se eu continuo, se vocês querem passar a palavra para alguém, e aí eu vou respondendo o que vocês haviam perguntado, se for o caso. Acho que você pode falar sobre a história da Zuleika, às vezes ela volta, né? Tá. Então, gente, aí nesse dia que a Zuleika, né, chegou na escola, com o João, fazendo essa visita, e ela trouxe uma menina que estava ali junto, de mais ou menos uns 6 aninhos de idade, o João com 10, ou 7, ele com 11, alguma coisa assim, e ela veio me relatar, né, que quando o João chegou na família dela, ele estava próximo de 4 aninhos ali, 3 anos e pouco, quase 4, e foi aquela alegria. Ele chegou até de uniforme escolar, porque o juiz determinou que tinha que ser assim, já pegou ele da escola, né? A gente fez o processo saindo da escola, então ele tinha referência do logo, do uniforme, né? Ele sabia disso. E aí levou o caderno, levou as roupas e tudo. E foi essa emoção na vida deles, né? Esperando já há algum tempo a adoção. E passa-se 4 anos exatamente da chegada do João na família, a Zuleika, ela recebe o telefonema do fórum dizendo que tinha uma outra criança que o juiz havia pedido para consultá-la primeiro, se ela tinha vontade e desejo de adotar, e que era irmã biológica do João. Né? Então, a adoção da segunda criança, aquela menininha que estava ali no contexto nosso, ali no ambiente da escola, era uma irmã biológica do João. Então, passado 4 anos que ele chegou a irmã. E ela havia chegado não fazia muito tempo na família, estava mais ou menos uns 2 anos, 1 ano ali na família. Então, e aí ela veio de uma condição que era do recanto, não era de família, tudo, mas assim, o amor envolvido, a família, eles, e no encontro que ela pôde proporcionar para nós o ano passado, tá aqui, ela traz esse caderno, né, esse registro das fotografias, né, do João, desse momento. Então, ela guarda esse livro, esse caderno, e o João conversa muito francamente e abertamente sobre isso. Né? Ele, ao chegar na escola, ela conta, e ele contou isso também para mim na escola, falou, a minha família é maior legal. Ele falava assim, né? Eu tive muitas mães, muitos irmãos. E as pessoas falam, não, você está contando mentira. Eu falo, não, eu vou trazer meu álbum de fotografia para mostrar. E aí ele levava esse caderno para a escola e compartilhava, falou, essa aqui é minha mãe, essa aqui é minha irmã, e mostrava foto minha, das filhas, né, da Vitória, da Valentina, compondo depois da Zuleika, do marido, e assim por diante, né? Então, ele sempre conviveu, lidou com isso muito bem, né, afetivamente, cresceu isso dentro dele. Hoje é um homenzinho acho que deve estar com uns 16, 17 anos, como a Zuleika às vezes escreve nos stories dela, é o orgulho da vida dela, está fazendo colégio técnico, está jogando handebol, acho que para o time de Franca, ou seja, é uma luz na vida dela, da família, e a Sara, né, que é a irmã biológica, junto ali. Então, como falei, Deus não erra, tudo tem seu tempo e o momento certo. E na tela da Agi tem uma lindeza aí. Essa é a Luísa ou essa daí é a Laura? Ei, Gi? Fala seu nome, amor. Louviço. É a Luísa, que tem 6 anos. 6 anos. Que linda. Outra. Então, gente, é isso. Tem várias e várias histórias, mas vou deixar vocês compartilhar. A Flávia também tem história linda que eu conheço um pouquinho. E a Luísa e a Laura, que lindas. Né?
Duas princesas atrás escrevendo aqui, é isso. Então, Olha o tamanho que já isso está os meus é uma riqueza, né? E é tão interessante essa questão de a lei do amor que nos atrai. Quando já tem alguns anos eu escutando essa música do César e da Cacá, e montando a nossa fala aqui, eu comecei a prestar atenção na minha história de vida. Eu falei, gente, peraí, alguma coisa tá, sabe, parece que caiu a ficha. A gente falava muito isso alguns anos atrás, né? Eu sou filha de um casal, vou contar um pouquinho rápido essa história, de 5 filhos. E numa época, no início da década de 70, os meus pais se separaram. E a minha mãe se viu ali com 5 filhos, e ele foi viver a vida dele, né? Outros relacionamentos, né? E a minha mãe já tinha formado no magistério, né, normal, falava na época, no colégio aqui de Franca, Colégio de Lourdes, mas ela nunca tinha trabalhado, porque muitos filhos em casa, meu pai não deixava, e era hora dela sair para trabalhar e fazer a vida dela, né, profissionalmente, buscar o recurso financeiro que era necessário. E eu, como era muito novinha, tinha 3 anos de idade, o irmão caçula ainda tinha 1, a gente passeava muito na casa dos avós, paterno e materno, mas muito mais no materno, porque logo meu pai se envolveu efetivamente, definitivamente com uma pessoa, e aí minha avó paterna ficou meio que sem graça, né, na época disso tudo, a gente ficava muito com a avó materna. E usando, não tinha educação infantil, né? Escola de educação infantil, eu ficava muito com a minha avó materna. E os anos iam passando, fui fazer o primeiro ano, o segundo ano em São Joaquim da Barra, que é onde a minha mãe, né, morava. Mas quando a minha avó ficou viúva, logo ela convidou algum neto para vir morar com ela. E na hora, a lei de atração, sou eu, né? E fui. E vim, né, no caso, para Franca, morar com a minha avó. E aí eu percebendo, viajando na letra dessa música, na melodia que é encantadora e tudo, eu percebi, falei, eu fui adotada. Eu fui adotada pela minha avó, sem papéis, né? Porque não tinha essa questão de formular o papel, nada, e lógico, a avó materna, mas acabei sendo uma filha adotiva aqui para minha avó. Cresci com ela, morei com ela. Anos mais tarde, depois de uns 5, 7 anos, a minha mãe com os demais irmãos vieram morar em Franca, e eu sempre continuei com a minha avó. Então, minha mãe morava em Franca, tinha a casa dela com os 3, 4 filhos do lado de lá, e eu continuava com a minha avó. Eles vieram uma época morar aqui por questões financeiras, juntou todo mundo, eu continuava com a minha avó. Refizeram a casa, eu continuei com a minha avó. Então, ou seja, eu fui, né, até o fim com ela. Eu falei, interessante, eu fui adotada. É a lei do amor, a atração, né, o que ela pôde fazer por mim, ela fez com esse amor, com esse carinho, me apresentando, né, a doutrina, me apresentando a educação de maneira geral, e seguimos juntos, né, até o falecimento dela, que já tem alguns anos aí. Então a gente descobre tantas coisas fazendo, né, uma leitura de si mesmo, e essa música me ajudou muito, e o trabalho ajudou muito a entender isso tudo. É muito bom. Que lindo, Mima, quando você contou isso para a gente a primeira vez, todas nós nos emocionamos muito, É porque muito, né? realmente é uma história de adoção, só que alguns anos atrás isso não era uma coisa clara, transparente, né? Mas é adotado pelo amor, pela convivência, né? É o E amor, você, né, que atraiu. e você se transforma nessa grande mulher que todo mundo te conhece um pouquinho, assim, sabe do seu valor, da sua força, com certeza embasado por esse amor, porque é o amor que transforma, né?
Eu falo que, obrigada primeiro pelas palavras, né, generosas vindo desse coração generoso aí, Sandra e todos os amores aí. Mas, como diz, né, se não me engano, foi Pedro que falou isso, né, o amor cobre a multidão. E é isso. Então, é o exercício do amor em tudo que a gente faz. Então, para falar da fala, não, mas você não pega amor para depois devolver as crianças. Gente, a gente faz amor, um ato de amor, até lavando louça, né? Até organizando a sua casa, no trabalho que a gente sai de casa para fazer, né? Aquele que te traz a remuneração. É com amor, que dirá com almas, com vidas. E a gente acaba tendo uma missão muito grande, né? Com essas almas que estão ao nosso lado. É fazer esse exercício de aproximar elas de Deus, aproximar elas de Jesus, e fazer com que cresça, né? Que aflore isso, reconheça isso, né, mais alto. É isso. Mima, é muito bom sempre te ouvir. Muito obrigada.